Saudações, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Amor Operacional. Eu me chamo Awad, sou seu professor online neste mesmo canal. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade a este tema interessante, que é teoria do consumidor. Para nós podermos resolver ou calcular o cabaz ótimo aplicando a segunda lei de Gaussian, ou também chamada regra de ouro, nós devemos tomar em consideração uma fórmula bastante interessante que nós tivemos o cuidado de ver na videoaula anterior. Awad, que fórmula é esta? A fórmula é a seguinte: utilidade marginal de x tem de ser igual, isto é, utilidade marginal de x sobre utilidade marginal de y tem de ser igual a preço de x sobre preço de y. Esta é a fórmula que nós devemos tomar em consideração no cálculo do cabaz ótimo aplicando a segunda lei de Gaussian. Ok? Boa. Se nós formos a olhar bem para esta fórmula, no que isso nos vai remeter? Nos vai remeter à fórmula da taxa marginal de substituição. Ok? Certo. Em segunda fase, o que nós devemos saber? Nós devemos saber também que a nossa reta de restrição orçamental ela é dada da seguinte forma: preço de x vezes unidades de x mais preço de y vezes unidade de y igual ao rendimento. Nós temos o preço de x? Temos sim, que é 12, vezes unidades de x que não conhecemos, mais 2, que é o preço de y, vezes y, igual ao rendimento, que é de 180 unidades monetárias, que é o dado complementar que está a faltar aqui. 180 unidades monetárias. Ok? Feito isso, nós temos o quê? Nós temos a expressão analítica da reta de restrição orçamental. Ok? Então, o que nós fazemos de seguida? Nós devemos calcular a utilidade marginal de x e utilidade marginal de y. Então, como é que nós vamos fazer para poder calcular a utilidade marginal de x e a utilidade marginal de y? É muito simples. Vai ser do seguinte jeito. Nós já sabemos que a nossa expressão utilidade ela é dada por x ao quadrado y. Se nós formos atentar bem para a utilidade marginal de x e utilidade marginal de y, o que ela está a fazer praticamente? Ela está a derivar. Então, o que nós vamos fazer? Vamos derivar a expressão utilidade em relação a x e em relação a y. Então, como é que isto vai ficar? Muito simples. Derivando esta expressão em relação a x, nós ficaremos com 2xy. Ok? E derivando a mesma expressão com relação a y, nós ficaremos com o quê? Ficaremos com x ao quadrado. Estamos juntos, colegas? Certo. Prestem atenção em algo muito interessante que aconteceu aqui. Nós já fizemos o cálculo da utilidade marginal. Então, passamos a ter os dados complementares a esta fórmula. Isto é, a fórmula diz utilidade marginal de x sobre utilidade marginal de y tem de ser igual a preço de x sobre preço de y. Nós já calculamos a utilidade marginal de x e de y. Utilidade marginal de x, quanto é que nos deu? Deu-nos 2xy sobre utilidade marginal de y. Deu-nos x ao quadrado. Igualamos isto aos preços de x e aos preços de y, que são dados complementares que nós temos aqui. Ou seja, preço de x, 12 unidades monetárias, preço de y, 2 unidades monetárias. Estando aqui, o que nós fazemos? Produto dos meios,
sobre o produto dos extremos. Feito isso, nós ficaremos com o que aqui, colegas? Ficaremos com 4y. Awade, por que 4y? Nós aqui podemos simplificar. Podemos cortar este x, podemos cortar este quadrado. Logo, ficaríamos com o quê? Com 2y. Então, seria 2y vezes 2. Isso dá 4y. Igual, visto que já cortamos este quadrado deste denominador aqui, ficaremos só com x. Então, vai ser 12 vezes x. Isso vai nos dar 12x. Entendido, colegas? Certo. Feito isso, o que nós vamos fazer? Isolamos a variável y. E ficamos com o quê? Ficamos com 12x sobre 4. Ok? Qual é o nosso principal objetivo aqui? O nosso principal objetivo passa por encontrar as unidades de y e encontrar as unidades de x, que por sua vez essas unidades farão o nosso cabaz ótimo. Percebido, colegas? Vejam algo interessante. Nós temos aqui uma variável x. Tendo esta variável x que ainda não foi determinada, é impossível calcularmos as unidades de y. Então, o que nós fazemos nessas situações? Recorremos à nossa fórmula de restrição orçamental. Ok? E que fórmula é esta? Nós já calculamos anteriormente. A fórmula é dada por 12x mais 2y igual a 180. Certo? Então, nós vamos dizer aqui 12x mais 2. Qual é o nosso valor de y? Muito simples. Se nós temos aqui y igual a 12x sobre 4, nós podemos dizer que o nosso y é 3x, certo? Então, o que nós vamos dizer aqui? Nós vamos dizer que temos 12x mais 2 vezes, qual é o valor de y? 3x, certo? Igualamos isso a 180. Então, vamos ficar com o quê? Vamos ficar com 12x mais 6x. Igualamos isso a 180. Logo, temos 18x igual a 180. O nosso x será igual a 180 sobre 18. Olham que o nosso x é igual a 10. Já encontramos o valor de x. Encontrado o valor de x, facilmente podemos determinar o nosso valor de y. Diremos que 3 vezes 10, logo o nosso y é igual a 30. E com estes dados, automaticamente, o que nós podemos definir? Nós podemos definir o nosso cabaz ótimo, que por sua vez é dado por quê? Por x igual a 10, y igual a 30. Que praticamente este era o pedido do nosso exercício. Fazendo face ao quê? A segunda lei de Gossen. Awad, o que diz efetivamente esta segunda lei de Gossen? Esta lei diz que o consumidor racional, para maximizar a sua satisfação, deve consumir até que a utilidade marginal da última unidade monetária despendida na aquisição de um bem seja exatamente igual à utilidade marginal da última unidade monetária despendida na aquisição de um outro bem. Ok? Mas na prática, o que isto quer dizer? Simples. Quer dizer que este consumidor, tendo disponível este rendimento, que no caso é de 180 unidades monetárias, ele tem que criar condições de maximizar este rendimento de acordo com estas unidades K, de X ou de Y, ou pode até ter um cabaz diferente,
Mas o que tem que acontecer é que esse cabaz ótimo, essa combinação ótima de bens, não pode exceder aquele que é o seu rendimento. Ok, colegas? E é deste jeito que termina o exercício. Então, eu espero que vocês tenham compreendido a aula. Caso tenham compreendido, deixem ficar o vosso gosto. Ajuda-nos bastante a crescer. Subscrevam o seu canal. Assinem o sino de notificações e fiquem ao par de todas as nossas novidades. Se não for inscrito, faça já a sua subscrição ao canal e um grande abraço.